Há uns dias eu fui buscar a Poena na escola e eu ouvi sem querer a conversa de uma das mães com a professora. Foi basicamente um desabafo, porque o filho dela não consumia alimentos saudáveis. E isso estava gerando um problema na hora de escolher os lanches para levar para a escola, porque a criança só queria levar refrigerante, só queria levar bala, doce, biscoito. É biscoito, não é bolacha. E essa mãe tava muito angustiada e ela falava pra professora: eu não sei mais o que eu faço, porque ele só come besteira, porque ele não gosta de nada que é saudável, ele não come uma fruta. E é por isso que eu acho muito importante que hoje a gente converse sobre autorresponsabilidade. Oi família, espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Nick, eu sou mãe da Poena, e aqui nós falamos sobre como ter uma relação melhor com as nossas crianças. Eu não tô falando sobre alimentação, eu tô falando sobre a forma como nós nos colocamos diante das nossas responsabilidades. Então, aproveitando esse exemplo que eu trouxe aqui para ilustrar, no caso, uma criança de 3 anos não tem controle sobre a própria alimentação. Não é ela quem vai no mercado, não é ela que se apresenta os próprios alimentos. É uma criança ali que está muito próxima da fase de introdução alimentar e que teve precocemente contato com alimentos que agora a mãe julga que não são os mais adequados. E o problema não é esse, tá tudo bem a gente repensar o que a gente oferta para as nossas crianças. Tá tudo bem a gente repensar sobre as nossas próprias atitudes. O que a gente não pode é culpar os outros por aquilo que é responsabilidade nossa. Falando sobre alimentação especificamente, nós temos uma indústria que lucra muito com a alimentação ruim das nossas crianças, e não só das crianças, da população em geral. Não é à toa que muitos alimentos ricos em açúcar são vendidos como se fossem para crianças. Não foi há tanto tempo que leite condensado era vendido como se fosse bom para todas as idades, inclusive para bebês. Tinha gente que colocava leite condensado na mamadeira. Então, nós precisamos nos colocar no lugar de se responsabilizar pelo que nós fazemos. Porque ao mesmo tempo que nós temos uma indústria que lucra muito em relação à alimentação ruim da população, nós também temos uma mesma indústria que cria um padrão de beleza e que enaltece um corpo magro. Então, a mesma indústria que te induz a consumir muito açúcar e alimentos ultraprocessados é a mesma indústria que fala que o seu corpo não tá bom o suficiente, que você precisa perder uns quilinhos, que você precisa ter um corpo de verão. E é muito perigoso quando nós pegamos um problema que é tão grande e nós responsabilizamos as nossas crianças. O que eu quero falar é que nós precisamos aprender a nos autorresponsabilizar. E afinal, o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é entender que, apesar das condições externas, no caso do exemplo, né, uma indústria que induz as crianças a quererem alimentos que não são saudáveis, mas nós também temos uma escolha individual. Então, apesar disso, nós podemos escolher como nós vamos agir diante dessa situação. E aqui eu não quero falar só sobre alimentação. Isso pode se aplicar a tudo, isso pode se aplicar à rotina, isso pode se aplicar a sono, a brinquedo, a permissividade. E quando nós nos responsabilizamos por aquelas escolhas que nós tomamos para as nossas crianças, essas escolhas se tornam muito mais leves. Eu não tô levantando aqui questões de fazer ou não fazer, pode ou não pode. Cada um tem a sua própria responsabilidade, a sua própria escolha e deve arcar com as suas próprias consequências. Mas tudo isso deve ser feito de forma consciente, de forma pensada. Não adianta deixar que a vida te leve e reclamar do lugar que a vida te levou. Nós conduzimos os nossos próprios caminhos e, se tratando de infância, nós também conduzimos, até certo ponto, os caminhos das nossas crianças. E a autorresponsabilidade vai muito além disso, vai muito além de escolhas do dia a dia. Tem a ver também sobre como nós escolhemos agir, se portar e sentir em determinados momentos. Tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. Nós gostamos muito, nós, como pessoas, seres humanos,
Gostamos muito de ter alguém pra quem culpar. Ah, um carro te fechou no trânsito, você abaixa o vidro e xinga o outro motorista. Mas o culpado foi ele, porque foi ele que te fechou. Então nós estamos sempre culpando o outro pelas nossas atitudes. Nós poderíamos muito bem, tá tudo bem, ele me fechou, acontece, né? Dirigir é isso, continua seguindo a sua vida, bota uma música que você gosta e aquilo foi uma parte pequena do seu dia. Ou você pode olhar para aquela mesma situação e discutir no trânsito e se irritar e aquilo se tornar uma bola de neve para o resto do seu dia continuar sendo um dia conflituoso, um dia caótico, um dia ruim, negativo, baixo astral. E quando a gente está falando sobre as nossas crianças, nós estamos falando sobre seres em formação. Nós estamos falando sobre... Eu costumo brincar que as crianças são esponjinhas. E elas absorvem tudo que nós falamos, elas absorvem o jeito que nós as tratamos, o jeito que nós nos comportamos diante da sociedade. Então, uma criança que passa a infância sendo responsabilizada por responsabilidades dos pais. Ah, esse menino só come besteira. Essa menina só fala palavrão. Ah, essa criança não sabe se comportar. Olha como essa criança é levada. Olha pra ele. Eu gritei com você porque você me tirou do sério. Eu tô te batendo porque eu te amo. Isso aqui eu acho que a gente não tem nem que comentar, né? Nada justifica agressão a ninguém. E quando nós culpamos o outro, e aqui esse lugar de outro está sendo colocado como lugar da criança. Quando nós culpamos esse outro por uma reação nossa, o que a gente está ensinando para aquela criança sobre autorresponsabilidade e sobre autoestima e sobre amor próprio? Aquela criança vai crescer achando que tudo é culpa dela, quando na verdade nem é. Aquela criança vai crescer achando que não sabe se alimentar e que essa culpa é dela, e não dos pais que ofertaram alimentos ruins, e não da sociedade que influencia que a criança come alimentos ruins. E aí isso pode gerar uma série de transtornos e de compulsões e... Pra quê? Quem se beneficia disso? Por que é tão difícil olhar pra dentro da gente e entender por que aquilo tá doendo tanto? Por que aquilo tá nos incomodando tanto? Quando eu grito, o problema não é do outro que me fez gritar. O problema é meu, que perdi o controle, que não soube gerenciar aquela situação. Porque a gente não pode controlar o que vem do outro, o que vem do universo, o que vem da natureza, o que vem da sociedade. Mas nós podemos controlar como nós vamos nos portar diante daquilo que veio. E é difícil quando nós não temos autoconsciência. Porque como é que nós fazemos escolhas assertivas se nós não temos consciência daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa ser visto? Um exemplo é o uso de chupeta. Eu escolhi não dar chupeta para Poena, porque eu analisei os riscos e os benefícios e pra mim, dentro da minha realidade, dentro da minha casa, não fazia sentido dar chupeta. Mas eu entendo uma mãe que escolha dar chupeta, porque analisa os benefícios e os riscos da chupeta e percebe que pra realidade dela, os benefícios são maiores do que os riscos. Mas eu julgo um pouquinho, e aí tá errado, eu sei que a gente não deve julgar, mas aquela mãe, por exemplo, que dá chupeta porque ouviu do vizinho, dá chupeta porque a criança faz o peito de chupeta, vai ser melhor pra você, você vai dormir melhor, pronto, acabou. Aquela mãe não estudou nada, não sabe nada sobre a chupeta, não sabe que um dos malefícios da chupeta é o desmame precoce, e aí aquela mãe dá a chupeta pra aquela criança na maternidade, é ótimo, a criança chupa aquela chupeta, maravilhoso. E aí, 3 meses, a criança largou o peito. Ai, não sei o que aconteceu. Ai, mas eu queria tanto amamentar. Ai, mas ela não quer mais o peito. Ela não gosta mais. Ela prefere a mamadeira. Ela prefere a chupeta. Ela não prefere. Você ofertou um artifício que tinha riscos.
Assim como eu escolhi não dar chupeta e eu passei madrugadas e madrugadas e madrugadas com a Poena fazendo sucção não nutritiva. Acontece, é um risco. A vida é feita de análise, de prós e contras. Mas se você não se coloca no lugar de responsável pelas suas escolhas e você fica culpando o universo por aquilo que o universo te deu, o que é que você está sendo? O que é que você tá fazendo da sua vida? Como é que você tá vivendo a sua vida? Você não tá. Você tá deixando, você tá aceitando as consequências que chegam. Ah, mas eu tô insatisfeita no meu trabalho, porque o meu chefe é ruim, porque a cultura da empresa é ruim, porque eu não concordo com as demandas que eles estão me passando. Tá bom. E o que é que você tá fazendo pra mudar essa situação? E o mesmo ele se aplica a basicamente tudo. Ah, porque eu não tô satisfeito com o meu corpo. O que é que você tá fazendo pra mudar? Ah, mas eu acho que eu tô sendo uma mãe ruim. O que é ruim pra você? O que é que você pode fazer pra mudar essa situação? Então, é importante que a gente se responsabilize por aquilo que é nosso, para não permitir que as nossas crianças carreguem desde muito cedo bagagens que não são delas, bagagens que não as pertencem. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: incomodou, doeu, leva pra casa que é teu. E se esse vídeo fez sentido pra você, por favor, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com alguma família que talvez também esteja precisando desse chacoalhãozinho.